Olá, nossa correção dos exercícios de logaritmo. Então, logaritmo, nós temos a parte da definição e o exercício número 2 é de consequências da definição, consequências dessa definição. Então, o que é o logaritmo? Como é que eu vou resolver o logaritmo? O objetivo do logaritmo é encontrar um expoente. Nesse caso aqui, eu tenho o log de 27 na base 3. O que isso quer dizer? Eu quero encontrar um número, o expoente de 3 elevado a quanto que vai ser 27? Então, se vocês já conseguirem pensar, ó, 3 elevado a quanto é 27? 3 elevado a 3. 5 elevado a quanto é 25? 5 ao quadrado. Se vocês conseguirem já pensar nesse número de cabeça, ótimo, já está resolvido. Mas se não conseguirem pensar nesse número de cabeça, o que nós vamos fazer? Aqui eu vou colocar um xizinho em todos eles e vou resolver. Como é que se resolve isso daqui? Eu faço 3 elevado a x igual a 27. 5 elevado a x igual a 25. 10 elevado a x igual a 0,01. 2 elevado a x igual a 1 sobre 32. Em todos eles, a gente vai resolver da mesma forma. Então, 3 elevado a x igual a 27. Para resolver, fatoro 27, que é 3 ao cubo. Base 3 com base 3. Então, x vale 3. O que isso quer dizer? Que 3 elevado ao cubo vai ser 27. O logaritmo, ou seja, o expoente aqui vai ser 3. Nesse, era 2, né? Quem já sabe que 5 ao quadrado é 25, já pode colocar 2 direto. Para quem quiser fazer os cálculozinhos, eu vou fazer 5, a leitura primeiro disso daqui. Log de 25 na base 5 igual a... Então, vai ser 5 elevado a x igual a 25. 5 elevado a x igual 25 fatorado é 5 ao quadrado. Base 5, base 5, sobrou x igual a 2. Nesse, log ou logaritmo de 0,01 na base 10 igual a x. Vai ser 10 elevado a x igual a 0,01. 10 elevado a x igual 0,01 é o mesmo que 10 elevado... Quantas casas eu tenho aqui após essa vírgula? 2, né? Então, menos 2. Base 10 com base 10, x vai valer menos 2. Aqui eu tenho 2 elevado a x igual a 1 sobre 32. Então, 2 elevado a x igual 32 fatorado é o mesmo que 2 à quinta. Aqui eu não tenho como comparar essa base com essa, porque uma está no numerador e a outra está no denominador. Então, primeiro eu tenho que colocar as duas. Ou as duas no denominador, que é a parte de baixo, ou as duas no numerador, que é a parte de cima. Então, eu vou fazer 2 elevado a x igual. Esse daqui, como ele está na parte de baixo, eu vou passar ele para cima. Quando passa para cima, eu troco o sinal. Então, 2 à quinta embaixo é 2 a menos 5 em cima. Cancelo base 2 com base 2, então x vale menos 5. Quer dizer que o log de 1 sobre 32 na base 2 é menos 5. Letra E, agora. Em todos eles, a gente já vai colocar x, 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 x. Log de 64 na base 4 é o mesmo que 4 elevado a x igual a 64. Log de 32 na base 8 é o mesmo que 8 elevado a x igual a 32. Log de 2 raiz de 2 na base 4 é igual a 4 elevado a x igual a 2 raiz de 2. Log de 128 na base 16 é o mesmo que 16 elevado a x igual a 128. Resolvendo, então, todos eles, 4 elevado a x igual a 64. 4 elevado a x, 64 é o mesmo que 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Cancela a base 4 com 4, x igual a 3. Letra F,
8 elevado a x igual a 32. 8 fatorado é 2 ao cubo, e ele está elevado a x. 32 fatorado é 2 à quinta potência. Cancelo 2 com 2. Eu tô colocando direto, porque a gente já fez tanto exercício de potenciação, né? Mas se vocês quiserem fatorar, vocês vão no cantinho aqui e vão fatorar. Tanto 8, que dividido por 2 é 4, por 2 é 2, e por 2, 1. Então, ele é 2 ao cubo, porque repetiu 3 vezes. E o 32 fatorado, vocês vão dividir por 2, que é 16, por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 e por 2, 1. Ele é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 à quinta. Eu tô fazendo mais direitinho, mas quem quiser fazer as fatorações de todos eles pode fazer no cantinho, tá bem? Então, 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a quinta. Cancelei as duas bases. Sobrou 3x igual a 5. Quer dizer que o x vai ser 5 sobre 3. O 3 que está multiplicando passa para cá dividindo, né? Esse é log de 2 raiz de 2 na base 4. Eu vou ter 4 elevado a x igual a 2 raiz de 2. 4 fatorado é 2 ao quadrado, que está elevado a x. Aqui eu tenho 2 vezes. Esse 2 está elevado a 1, e aqui o índice é 2. Então, essa raiz toda é o mesmo que 2 elevado a 1 meio. Aqui eu tenho multiplicação de duas potências com a mesma base. Conservo a base e vou somar os expoentes. O expoente aqui é 1 e aqui é meio. Então, eu tenho que somar 1 mais meio. Eu vou ter 2 elevado a 2x igual. Aqui vai ser 1 mais meio. Soma dos expoentes. Cancelo 2 com 2. Nós vamos ter 2x igual 1 mais meio. Posso tirar MMC de tudo ou tirar MMC só dessa segunda parte. Vou fazer só da segunda parte. 2x igual MMC entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1 é 2 vezes 2. 2 dividido por 1 é 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho 2x. Aí, não posso cancelar porque eu só tirei esse MMC no segundo membro. Só posso cancelar se eu tirar nos dois membros. Então, 2x igual 2 mais 1, 3 sobre 2. Aqui, agora, vai ser uma regrinha de 3, né? 2x vezes 2 é 4x e 3 vezes 1 é 3. O 3 vai ser dividido pelo 4. X igual a 3 sobre 4. Aqui nós temos 16 elevado a x igual a 128. 16 é o mesmo que 2 elevado à quarta potência. Se quiserem fatorar no cantinho, né? É 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E o 128? 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, ele é 2 elevado à sétima potência. E aqui ainda tem o x, né? Cancelo 2 com 2. Nós vamos ter 4x igual a 7. Então, o x vai valer 7 sobre 4. Esse é o valor do x. O vídeo anterior descarregou, aí eu vou começar outro agora. O que eu já fiz aqui? Eu coloquei x, 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 x. Em todos eles, já fiz a setinha, que é a base elevado a x igual a 9. E nós vamos ter, então, aqui, raiz quadrada de 3 elevado a x igual a 9. Raiz quadrada de 3, eu lembro que aqui tem expoente 1 e índice 2. Então, isso vai ser 3 elevado a 1 sobre 2 e ainda está elevado a x lá em cima. E o 9 é 3 elevado ao quadrado. Cancelo 3 com 3 e sobrou 1 meio x, ou seja, 1 vezes x, x sobre 2, é só fazer 2 vezes 1, né? Igual a 2. Regrinha de 3 aqui, x vezes 1 é x e 2 vezes 2 é 4. Símbolozinho de então. Isso é x sobre 2 igual a 2 sobre 1. Então, x igual a 4. Log de 25 na base raiz quadrada de 5 igual a x. Quer dizer que raiz quadrada
de 5 elevado a x igual a 25. Expoente 1, índice 2, eu vou ter 5 elevado a 1 sobre 2 vezes x igual. 25 é 5 elevado ao quadrado. Cancelo base 5 com base 5. 1 vezes x é x, 2 vezes 1 é 2, igual a 2. Regrinha de 3 aqui, então, x vezes 1 é x e 2 vezes 2 é 4. 4 é a solução. Log da raiz quadrada de 8 na base 16 igual a x. 16 elevado a x igual a raiz quadrada de 8. 16 fatorado é 2 elevado a quarta, e ainda está elevado a x. 8 fatorado é 2 ao cubo. Aqui tem índice 2, né? Então, eu vou ter 2 elevado a 4x igual a 2 elevado a 3 sobre 2. Raiz quadrada vira expoente fracionário. Cancelo base 2 com base 2. Nós vamos ter 4x igual a 3 sobre 2. Aqui a gente faz uma regrinha de 3. 4x vezes 2 é 8x e 3 vezes 1 é 3. X igual a 3 sobre o 8 que está sendo multiplicado. X igual a 3 oitavos. Log de 0,25 na base 4 igual a x. Isso quer dizer que 4 elevado a x é igual a 0,25. 4 fatorado é 2 ao quadrado e está elevado a x. 0,25 é o mesmo que 25 sobre 2 números, 2 zeros. Isso aqui é 25 centésimos. 25 sobre 100, se a gente fizer uma simplificação, os dois aqui são divisíveis por 25. Então, eu tenho 2 elevado a 2x igual a 25 dividido por 25 é 1, 100 dividido por 25 é 4. Se eu não tivesse fatorado esse 2, eu poderia deixar o 4 aqui, que já ia cancelar lá com o outro, né? Mas como eu já coloquei base 2, então eu vou fazer base 2 do lado de cá também. Fica 2 elevado a 2x igual. O 4 fatorado é 2 ao quadrado. 4 fatorado é 2 ao quadrado. Para poder cancelar essas duas bases aqui, elas têm que ser ou as duas no numerador ou as duas no denominador. Então, vou passar essa daqui para cima. Se ele é mais 2, passa menos 2. Cancelo base 2 com base 2. Sobrou 2x igual a menos 2. X igual a menos 2 sobre 2. Então, x igual a 1. 1 é a solução do logaritmo da letra L. Letra M. Em todas elas, nós vamos colocar um xizinho. X, 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 x. Eu vou fazer essa base elevado a x igual a 16. Em todos eles, nós vamos ter o mesmo movimento aqui. Então, vamos ficar com 1/4, log de 16 na base 1/4 igual a x. Então, é 1/4 elevado a x igual a 16. Esse 1/4, se eu inverter aqui, como ele é 4 elevado a 1, ele vai ficar 4 elevado a menos 1. E ainda está elevado a x ali fora. E o 16 é 4 ao quadrado. Então, menos 1 vezes x é menos x, igual a 4 ao quadrado. Base 4 com base 4, nós vamos ter menos x igual a 2, que são os expoentes. Eu não quero menos x, eu quero mais x. Então, a gente vai multiplicar tudo isso aqui por menos 1, só para poder trocar o sinal. O menos vai virar mais e o mais vai virar menos. A solução é menos 2. Log de 32 na base meio igual a x. Isso quer dizer que meio elevado a x igual a 32. 1 meio, o 2 sobre 1, vou inverter e fica menos 1. E ele está elevado a x. 32 fatorado é 2 elevado à quinta potência. Já posso cancelar aqui o 2 com 2. Menos 1 vezes x é menos x. E aqui vale 5.
multiplico tudo por menos 1, então, x igual a menos 5. Log de 625 na base raiz quadrada de 5 igual a x. Raiz quadrada de 5 elevado a x igual a 625. Expoente 1, índice 2, isso é 5 elevado a 1 sobre 2. E ainda está elevado a x lá. 625, para quem for lá no cantinho fatorar, ele é 5 elevado à quarta potência. 625 dividido por 5 é 125, por 5 é 25, por 5 é 5 e por 5 é 1. Então, é 5 elevado à quarta potência. Base 5 com base 5 cancela. 1 vezes x, x, e 2 vezes 1, 2. E aqui igual a 4. Faço uma regrinha de 3. X vezes 1, x. E 4 vezes 2, 8. 8 é a solução dessa equação. Log da raiz quarta de 1000 na base 100. Então, eu vou ter 100 elevado a x igual a raiz quarta de 1000. 100 é o mesmo que 10, se eu tenho dois zeros, 10 elevado ao quadrado, está elevado a x. Raiz quarta, 1000 é 10 elevado ao cubo, 3 zerinhos, então expoente 3. Eu tenho 10 elevado a 2x, e aqui eu tenho 10 elevado a 3 quartos. Base 10 com base 10, sobrou 2x igual a 3 quartos. Faço uma regrinha de 3. E nós vamos ter 2x vezes 4, 8x igual a 3 vezes 1, 3. X igual a 3 sobre 8. O 8 está multiplicando, passou dividindo, né? Então, a solução, 3/8. A última letrinha aqui da definição de logaritmo é essa. O log da raiz cúbica de 625 na base raiz de 5 igual a x. O que isso quer dizer? Que eu vou ter a raiz quadrada de 5 elevado a x igual a raiz cúbica de 625. Então, raiz quadrada de 5 elevado a x igual a raiz cúbica de 625. Expoente 1, índice 2. Isso é 5 elevado a 1 sobre 2. E ele está elevado a x. 625 a gente fatorou no exercício anterior. E ele é 5 elevado à quarta potência. Tá aqui, ó. 625 é 5 elevado à quarta potência. E nós vamos utilizar aqui, ó. 625, 5 à quarta. Então, 5 elevado à quarta potência, raiz, né, cúbica, raiz cúbica de 625, que é 5 elevado à quarta potência. Aqui nós temos 5 elevado, 1 vezes x, x sobre 2 vezes 1, 2. E 5 elevado a 4 sobre 3. Base 5, base 5. Sobrou x sobre 2 igual a 4 sobre 3, regrinha de 3 aqui. X vezes 3, 3x. 2 vezes 4, 8. 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x vale 8 sobre 3. Esse foi o último exercício sobre definição. A definição, então, de todos eles diz que a base elevado a expoente é igual a esse logaritmando. Raiz cúbica de 625, por exemplo, né? Agora, nós temos as consequências da definição, que é o exercício número 2 de vocês aí. Nas consequências dessa definição, em todas essas aqui, eu já fiz a letra A, por exemplo, com vocês. Aqui eu tenho log de 1, 1 e 1. Sempre que aparecer o log de 1, não importa qual é a base aqui embaixo. Log de 1 na base 3, log de 1 na base 7, log de 1 na base 5. 3 elevado a quanto vai dar 1? 3 elevado a 0 vale 1. Isso quer dizer que vai ser 0. Vocês nem precisam pensar nessa parte daqui, ó. Sempre que aparecer log de 1, log de 1, log de 1, independente de qual seja o valor da base,
a resposta vai ser 0. Porque 3 elevado a 0 vale 1, 7 elevado a 0 vale 1, 5 elevado a 0 vale 1. Então, como consequência da definição, log de 1 vale 0. Já tinha feito a letra A com vocês, né? Essas três têm a mesma consequência, essas três a mesma consequência, essas três outra consequência. Eu já tinha feito a letra D com vocês. O que que tem na letra D? Esse e esse são iguais. 3, 3, 5, 5, 7, 7. Sempre que isso aqui acontecer, 3 elevado a quanto dá ele mesmo? 3 elevado a 1 é igual a 3, né? Então, não preciso fazer isso daqui também. Sempre que eu tiver esses dois números iguais, a resposta sempre vai ser 1. Porque 3 elevado a 1 é 3. Os dois são iguais, a resposta é 1. Porque 5 elevado a 1 é 5, 7 elevado a 1 é 7. Nesse caso agora, o que que nós temos aqui? Esse igual a esse. Aqui eu tenho log de 3 elevado à quarta potência na base 3. Log de 5 elevado ao cubo na base 5. Log de 2 elevado a 7 na base 2. 3 é igual a 3, 5, 5 e 2, 2. Sempre que esses dois números forem iguais, eu não preciso nem fazer conta. A resposta vai ser aquele expoente ali, 4, 3, 7. Fazendo o primeiro, só porque eu sei que tem alguns de vocês que vão querer resolver, né? Aqui eu tenho 3 elevado a quanto é igual a 3 elevado a quarta? Se eu tivesse colocado um x aqui, ó. 3 elevado a quanto vai valer 3 elevado a quarta? Eu iria cancelar o... Questão J. Aqui essas três têm a mesma consequência da definição. Eu tenho 2 elevado ao log de 4 na base 2, 3 elevado ao log de 9 na base 3 e 5 elevado ao log de 125 na base 5. O que nós vamos observar é esse daqui, ó. Esses dois números são iguais. Aqui também e aqui também. A letra J eu já tinha feito com vocês, né? Sempre que esses dois números forem iguais, a resposta, sem ter que fazer cálculo, é o próprio 4. 3 igual a 3, então a resposta aqui é 9. 5 igual a 5, a resposta é 125. Como eu sei que vocês vão querer conferir essa resposta para provar que ela é verdade, refazer o J aqui com vocês, fazendo cálculo, até para vocês verem o tamanho que ele fica. Eu tenho 2 elevado ao log de 4 na base 2 igual a quanto? Quanto vai ser? Para resolver isso daqui, eu tenho que fazer separado primeiro esse expoente. Então, vamos fazer ele separadinho aqui embaixo. Eu tenho o log de 4 na base 2 igual a x. Então, 2 elevado a x igual a 4. 2 elevado a x igual a 4 fatorado, que é 2 ao quadrado. Cancelo a base 2 com a base 2, então, x vale 2. Isso quer dizer que tudo isso aqui, log de 4 na base 2, vale 2. Então, volto ali. Tudo isso daqui vale 2. Então, eu tenho a base 2 elevado a 2. E 2 elevado ao quadrado é 4. Ou seja, lá no início, a gente já sabia que valeria 4. Não precisa fazer essa conta toda para achar aquela resposta. É só aplicar a consequência da definição. Bom, com essa correção, a gente termina a lista do vídeo de logaritmos. Espero que vocês tenham aprendido tudo e até a próxima. Tchau, tchau!